O Na Telinha completa 20 anos nesse mês de junho e selecionamos 20 personalidades que fizeram ou fazem a história da nossa televisão. Hoje a gente recebe aqui José Luiz da Atena, jornalista, apresentador do Tá Na Hora do SBT da Atena. Primeiro, muitíssimo obrigado pelo seu tempo disposto por colaborar aqui com a gente. E quero começar te perguntando, antes de você assinar com o SBT da Atena, por quantas vezes esse acordo bateu na trave, mas na trave mesmo? Obrigado, da Atena. Muitas vezes, em primeiro lugar, é uma honra falar para o Da Telinha. Meu site, que nasceu na minha terra. Boa parte de vocês é da minha terra, Ribeirão Preto, onde eu nasci há quase 68 anos atrás, é 19 de maio. Eu faço 68 anos. Ribeirão é a minha cidade, a cidade do meu coração. Eu amo São Paulo também, porque foi aqui em São Paulo que eu fiz boa parte da minha carreira, mas trabalhei durante muito tempo, desde 15 anos de idade, em rádio em Ribeirão Preto. Trabalhei em quase todas as emissoras de rádio de Ribeirão. Isso é um tempo que me Verdade. dá muita saudade. Você falou em história, e isso faz parte da minha história. A minha terra é a minha história. Tá? Todo mundo normalmente nasce num lugar e volta para esse lugar depois de fazer carreira em grandes centros. E hoje Ribeirão é um grande centro de comunicação, aliás, sempre foi. Ribeirão Sim. sempre teve um rádio muito forte, depois uma televisão muito forte, e daí saíram grandes nomes da comunicação brasileira, e aí continuam grandes nomes da comunicação brasileira. Eu tenho muita saudade de colegas que eu tive aí, César Bruno, que infelizmente se foi muito cedo, com 48 anos de idade, Wilson Roveri, que foi meu padrinho, Elton Pimenta, que está hoje, acho que em Campinas, não sei se voltou para Ribeirão, mas Marco Antônio, são companheiros fantásticos que a gente teve na época de Ribeirão Preto. O Marco trabalhou comigo aqui na Bandeirantes, antiga Bandeirantes, hoje Band, Uhum. durante muito tempo também. Então, Ribeirão é muito forte em termos de rádio. E o meu irmão Cajuru, que eu Verdade. conheci quando ele tinha 13 anos de idade, eu, Heraldo Pereira, grande Heraldo Pereira, Paulo Henrique, Valadão, que infelizmente já se foi também. Paulo Henrique está nos Estados Unidos. Mas foi uma época muito boa. Isso a gente tem que falar porque nós não podemos nos esquecer das nossas raízes. As Uhum. nossas raízes são responsáveis pela nossa história. A árvore cresce e se alimenta das suas raízes. Eu até hoje sou muito grato a esse aprendizado que tive em Ribeirão e sou muito grato ao povo de Ribeirão Preto por tudo que eu tive em termos de comunicação aí na minha terra. Quanto aos convites do SBT, foram pelo menos 4 convites, todos eles do Silvio Santos, diretamente. Uhum. O último partiu meio que de uma forma indireta, mas praticamente direta, do Guilherme Stoliar, que é uma figura que eu amo de paixão, que me ligou e disse o seguinte: Tatena, ó, eu antes de deixar o SBT, eu vou sair do SBT, porque vou me aposentar, vou seguir os meus negócios. Guilherme Stoliar, que é um dos grandes nomes da televisão brasileira, me ligou, marquei o almoço com ele, com o Maciel, então presidente do SBT, e nesse almoço ficou acordado que eu iria para o SBT. Logo mais à noite, eu assinei contrato com o SBT e iria mudar de emissora quando o Silvio me ligou, disse que era uma honra ter me contratado. Eu também disse, comecei a chorar até, porque o Silvio foi o grande nome da televisão brasileira. A história do Silvio se confunde com a televisão brasileira. Eu costumo dizer que o Assis Chateaubriand foi quem fundou a televisão no Brasil, mas quem formou a televisão brasileira com o conceito de um profissional que virou dono de uma das maiores emissoras do mundo foi o Silvio Santos. Para ele, era uma questão de honra montar uma emissora que até hoje é fantasticamente muito bem montada, é um lugar que parece um hotel fazenda de tão bonito que é. O Uhum. tratamento que ele dava aos funcionários é uma coisa impressionante. Isso a Daniela continua fazendo com as meninas que são maravilhosas. Ela é uma figura maravilhosa. Mas, enfim, logo depois que eu assinei o contrato com o Silvio, isso foi numa sexta-feira que ele me ligou, e no sábado de manhã eu já estava preparado para deixar a Band e vir para o SPT, quando o Silvio me ligou e falou assim: ô, Datena, nós podemos reduzir a proposta, porque
é muita grana, o da Atena. Eu pensei bem, é muita. Eu falei, o Silvio, eu nem comecei, já estou reduzindo meu salário. Mas não era nem pelo dinheiro, que eu queria mesmo trabalhar no SBT, mas na época não foi possível, mesmo porque para a Bandeirantes eu era uma figura importante naquela época, onde eu trabalhei mais de 30 anos. E foi bom ter continuado, mas eu, antes de terminar minha carreira, gostaria muito de trabalhar no SBT. Eu realizei o meu sonho Sim. e também, segundo ele, um sonho dele, Silvio Santos, que ele me falou da Atena, quando ele foi me contratar a primeira vez, e foi até uma coisa impressionante, que me ligou o Rafael, era um menino que trabalhava com ele, que eu não conhecia. Aliás, ninguém conhecia. Disse assim, ô, da Atena, você não quer trabalhar no SBT? Eu falei, quero, claro. Por quê? Ele falou assim, olha, eu estou ligando em nome do Silvio. Eu falei, cara, você está de sacanagem comigo? É brincadeira isso aí. Não, não, não. Trote. Espera um pouquinho que o Silvio vai te ligar. E o Silvio me ligou em seguida, cara. E, oi, da Tenda. Eu pensei que era Nossa. o Ceará, Aham, ou todo o mundo fala isso, Carioca. Eu né? falei, ô, Ceará, vai te catar. Pô, não me enche o saco. E peguei e desliguei o telefone. Logo em seguida, o Silvio me ligou de novo e deu o telefone dele para eu ligar para a casa dele. Era um telefone que dificilmente as pessoas usavam esse telefone. Era um telefone Uhum. super, hiper privado. Você ligava para ele, e a hora que ele queria atender, ele atendia. Às vezes não, você deixava recado e logo depois ele te ligava. Ele me convidou para ir na casa dele e quando eu cheguei lá, ele estava de bermuda de linho, esse sapato Nossa. tipo mocassim, uma camisa de linho. Eu nunca tinha visto o Silvio Santos nesses trajes. Eu tinha visto o Silvio Santos poucas vezes e no SBT ou então na Record, quando ele visitou a Record. Acho que foi na época que ele contratou o Ratinho, foi lá pagar a multa para o Bispo Edir Ah, Macedo. você Ele viu ele pagou na Record. 14 milhões à vista. Ele ia Aham. fazer o mesmo comigo na Bandeirantes. A Bandeirantes não me liberou, mas se ela soubesse que ia pagar a multa, eu tenho certeza que me liberava na hora, cara. De quanto que Ele era a ia pagar multa? a multa, ele era um cara muito correto. Mas quando eu vi o Silvio de bermuda, camiseta, ele me convidou para entrar na casa dele, que era no Morumbi, na época era no Uhum. Morumbi, e tinha uma antessala que era o escritório dele, pequena antessala, a casa era mais ou menos grande. Ele era um cara muito humilde. Aí, quando eu vi o Silvio sentado assim, ele falou: Datena, vamos fazer mais ou menos que tipo de acordo? Eu falei: olha, para começar, Silvio, eu adoraria trabalhar no SBT, mas aqui é como se fosse um garoto do interior que encontrasse o Pelé. E o Pelé, ó, quer vir jogar no Santos comigo? Hum. Eu falei assim, eu estou mais interessado em saber a sua história. Ele ficou 3 horas e meia falando da história dele, desde o começo dele como camelô, passando Nossa. por conhecer o Manuel de Nóbrega, pai do Carlos Alberto, depois como ele fundou o Baú da Felicidade. Foram 3 horas e meia de uma aula impressionante. Caramba. E ele me disse assim no fim da Atena, eu falei, eu tenho que ir embora, Silvio, senão eu vou perder o programa lá na Band. Ele falou assim, olha, da Atena é o seguinte, eu tenho que te contratar porque você dá audiência da Band. Agora, dar audiência na Globo é fácil. A pessoa dá 18 pontos na Globo, 17 pertencem à Globo, um é a pessoa, então não me interessa esse tipo de gente. Você Uhum. agregaria o SBT, então eu nem gosto do seu tipo de programa. Mas você, na minha opinião, é o melhor apresentador para esse tipo de programa na televisão. Eles querem fazer um programa como o seu e você é o meu apresentador preferido para esse tipo de programa. E aí deixamos mais ou menos acordado, mas depois, na sequência, não teve jeito, porque eu acabei ficando na Band mesmo. E agora, felizmente, estou no SBT, mas tem um prazo de validade, porque eu já estou pensando em pendurar chuteiras. Eu acho Que que eu. isso? Não, é verdade. É essa história de que a pessoa fica com longevidade, eu vou morrer trabalhando e tal. No meu caso, por uma questão até de saúde, como eu tenho várias comorbidades, eu já tive tumor no pâncreas, já tive Uhum. infarto, tenho 6 stents. Não é todo dia que eu passo bem. Para dar essa entrevista aqui, eu tive que tomar os meus remédios diários todos para pressão, para controle de diabetes, para poder trabalhar uma dificuldade. São 3 horas e meia de programa para mim. É Eu, muita coisa, né? sinceramente, vou todo dia para o caminho pensando
no dia em que eu realmente vou escolher para finalizar a minha carreira. Não está muito longe disso, isso eu estou falando para você em absoluta primeira mão, mas eu já disse algumas vezes, porque eu acho que tem que abrir espaço para a mulher. Se for para mim, não fica longe, né? Que eu saio assim, Tá vendo um outro áudio aqui em cima, Datena? Você tá falando, mas eu não tô te ouvindo. Tô ouvindo um áudio aí do seu celular. Não tô te ouvindo. Tá? Você tá falando, eu não consigo te ouvir. Ah, agora voltou. Voltou. É porque entra a Voltou. mensagem e acho que corta. É o Google Maps me avisando que eu estou atrasado 22 minutos para chegar no SBT, que o Rodoanel está parado. É a modernidade. Vixe! É a modernidade. Bom, mas enfim, para continuar o papo, eu acho que eu já fiz de tudo em televisão, tudo que eu queria, fiz de tudo que eu gostaria de fazer em rádio, tudo que eu queria. Então, a qualquer momento, eu devo entrar em contato com o SBT. O meu plano mesmo seria chegar até o fim do ano, né? Apresentando. Uhum. Está na hora, O está seu indo contrato é muito anual. bem. A audiência de ontem, por exemplo, foi uma audiência muito boa. A gente ficou bem perto da Record, passando a Band e outras emissoras. Enfim, demos 4 pontos de audiência, que é uma coisa impressionante hoje na televisão. Pra você ter uma ideia, outro dia o futebol, na terça-feira, o futebol estava com 4 pontos, era um jogo do Uhum. Barcelona, decisivo, que aconteceu contra o Borussia Dortmund. A Globo estava dando 8, a Record dando 5,5. Eu nunca vi isso na televisão naquele horário, 5h15 da tarde. Os Na números não minha são mais época, os não faz muito mesmos. tempo, na Band, eu cheguei a dar 17 pontos, uma cobertura do PCC. Quando eu estreiei na Bandeirantes, há 22 anos atrás, a Massa me passava com 11 e eu dava 12, Uhum. 13 pontos de média com 14 de pico. Pra você ter uma ideia, isso há 22 anos atrás, no mesmo horário em que, de repente, o futebol estava dando 4 pontos, a Globo dando 8, eu nunca vi isso, e a Record dando 5,5, 6 pontos. É uma coisa histórica que prova que a TV aberta precisa trilhar o seu espaço e recuperar a audiência perdida. Onde é que está isso? Não sei se é no streaming, se é na Na internet, internet, né? mas eu acho que tem que ter uma recuperação aí de audiência e acho que o que sobrevive ainda em televisão é entretenimento e informação, é notícia. Então, e a notícia tem que ser dada de uma forma muito rápida e de uma forma pouco interpretativa. Uhum. Essa história de formadores de opinião está acabando a cada dia que passa. O cara quer consumir notícia. E hoje todo mundo em dia, cá entre nós com a rede social, virou comentarista de tudo que você pode Uhum. imaginar. O cara não é médico, fala sobre medicina. O cara não é advogado, fala sobre direito. Mais ou menos assim, como apresentador de televisão como eu, né? Sim. Então todo mundo virou comentarista. O cara está se lixando para a opinião do cara que está apresentando lá. O cara tem a própria opinião dele. Se é correto ou se não é, não sei. É a realidade. Então, essa história do cara formador de opinião, claro que tem algumas pessoas que têm carisma mesmo sem comentar. Mas você reparou que hoje em dia as pessoas estão falando cada vez menos? Sim. Primeiro que tem medo de expor o que pensa. A maioria das pessoas hoje não fala o que pensa, porque tem medo de ser policiado pela rede social. A rede social ela é muito legal, não tem como você fugir de internet, a comunicação tem a conversão para os meios de internet e tem que ter mesmo, porque a internet é fantástica. Os meios de comunicação que não têm participação na internet têm por tendência a participar ou então se extinguir. Tem que ter participação. Como vai ser feita essa integração, que já está sendo feita, não sei como é que é, porque as linguagens são ainda diferentes, mas há que se encontrar um caminho para fazer uma amálgama aí, uma ligação direta entre a linguagem da internet e a linguagem da televisão. A gente sobrevive hoje como televisão aberta, e é muito importante dizer isso,
porque a televisão aberta passou a fazer mais ou menos o que a função do rádio fazia quando a televisão apareceu no Brasil, e apareceu do rádio, dos grandes programas de Uhum. rádio. Diziam que o rádio ia desaparecer, não desapareceu. Hoje o rádio chega a ser mais forte em alguns programas de rádio do que muita televisão. E a televisão está fazendo esse papel hoje, e por isso vai sobreviver, e tenho certeza absoluta que vai voltar a ocupar o seu espaço. Mas tem que seguir pelo caminho da modernidade. Sem E dúvida. dar notícia com rapidez, com a mesma rapidez que o rádio dá, entendeu? O rádio foi favorecido pela internet, porque hoje todo mundo tem som igual. Antigamente, a rádio que se destacava mais era a rádio que tinha melhor som, porque tinha rádio que não pegava em determinados pontos do Brasil ou mesmo do bairro e da cidade que você está. Então, Rádio Globo, Rádio Bandeirantes, que tinham uma audiência enorme, era um poderio de som enorme e que as pessoas ouviam. Ouviam porque era agradável ouvir, ouviam porque conseguiam ouvir. Hoje fica tudo igual, porque todo mundo pela internet acompanhando o rádio é som digital. A televisão está encontrando o seu espaço, vai sobreviver. Os grandes nomes da televisão, eu tenho a impressão que na minha área, têm por tendência a serem absorvidos pela notícia. Acho que a notícia Uhum. é fundamental em primeiro lugar. E o cara quer consumir notícia e rapidamente. Eu não entendo ainda como é que sobrevivem jornais como o meu, que tem 3 horas e meia, cara. Outro E com dia, vários concorrentes parecidos com você, né? não, não cabe. Essa concorrência desse horário é uma coisa absurda. Não cabem 3 programas de Uhum. televisão com o mesmo formato jornalístico no mesmo horário. Fica todo mundo dividindo a audiência É, ali e é. não sobra quase que nada. Eu acho que não cabe. Eu acho que é muita coisa para o horário. Essa é a minha opinião. Não sei a dos especialistas, mas essa é a minha opinião de um cara que faz o horário há mais ou menos. Eu sou uma novela nesse horário. É, E pois faz é. mais ou menos 22 anos que eu faço, 26 anos que eu apresento isso. No Cidade Uhum. Alerta, a gente dava todo dia 14 pontos de média, batia a Ixi. Globo na maioria das vezes. Tanto que Nenhum eu programa cheguei fora a da ser, Globo hoje dá isso. tanto que eu cheguei a ser contratado pela Globo, porque eu atrapalhava as novelas da Globo, assinei contrato. E o Bispo Gonçalves rasgou o meu contrato e falou que eu queria que eu ficasse na Record naquela época, mas era outra realidade. Sim. A gente dava 14 pontos de média, com 19, 20 de pico, entendeu? Hoje a realidade é completamente diferente e nós temos que nos adaptar a isso aí. Primeiro, eu acho que reduzindo o tamanho desses programas, na minha opinião, que não vale nada. E talvez, não sei se com tanto programa desse tipo de gênero no horário. Eu acho que a tendência é que diminua o tamanho Datena, do programa primeiro e talvez o formato do programa também. perfeito. Eu queria voltar um pouquinho na sua carreira. Você falou que quer se aposentar, se planeja se aposentar em breve, mas tirando um pouquinho o foco do policial, eu ia te perguntar se você ainda tenta almejar um programa no entretenimento no SBT, porque na Band a sua última experiência pode não ter sido até das melhores, mas tem um programa que está no ar, não sei se você assiste, que é o Acerte ou Caia do Tom Cavalcante, que eu considero um baita acerto Não, é da o Quem Record, Fica em mas que Pé. você comandou, o Quem Ele é Fica o em Quem Fica Pé, em Pé. que deu muito certo na Band. Não, deu pra caramba. A gente começou em segundo lugar, Pois é, batia as outras televisões, e aí teve gênio que começou a achar que tinha que colocar o programa todo dia. Isso exatamente. desgasta. Aí começaram a Desgastou o colocar o programa. programa todo dia e ficou um modelo cansativo. E começaram a encher de comercial. Aham. Venderam comercial pra caramba, a audiência caiu e depois de um ano o programa ficou caro. Mas enquanto ele foi viável, era segundo lugar de audiência. O Uhum. Silvio me ligou um dia, o Datena, porque era Ah, é? gravado o programa, o Aham. Datena. Eu estou assistindo aqui o programa do Buraco. É muito Ah, é? bom, hein, o Datena? O programa do Buraco é muito bom. E Caramba. naquela época era excepcional mesmo. Ele Era é muito o bom. mesmo formato que o É. Tom faz. Claro que o Tom é muito mais brilhante do que eu apresentando o programa. Ele é um gênio. Você O também Tom foi é um brilhante, gênio, é um Datena. dos maiores humoristas que eu conheci da minha vida. Mas eu quebrava o galho e Que fazia, isso. acho que bem feito o programa. O único problema é porque a grana era curta já naquela época e Ah. você tinha 500 paus para dar durante aí, acho que um mês e meio. Eu dava 500 pau em uma semana. E aí os caras me chamaram, Datena, você tá louco? Porque o cara metia uma pergunta difícil
para o cara responder, eu pegava, fazia uma pergunta fácil para a pessoa ganhar. Eu queria Aham, distribuir grana para todo mundo. aham, Mas, aham. enfim, depois teve que ter uma adaptação e eu segui as regras do jogo. Mas era um programa muito bom. Era Agora, muito bom. esse programa que eu fazia aos domingos, cara, pra você ter uma ideia, a parte musical era muito grande, eram 3 horas. Aham. Mas olha quem foi lá: Anitta, né? Sim, grandes Tony nomes. Marrone, Amado Batista, Jota Quest, o Dinho Ouro Preto, Zezé de Camargo, enfim, os Daniel, os grandes nomes da música brasileira, Isa, que estava Sim, começando, sim. Ferrugem, entendeu? Os grandes nomes da música brasileira passaram por ali. A Loki, só ia fera ali, só ia fera. Eram horas e horas de música, que eu achava que era muita coisa, 6 horas, e que a parte musical chegou a dar audiência no começo, depois caiu um pouquinho. Continua o som aí, porque as pessoas ficam me Continua, passando continua, mensagem continua, aqui. Bom, continua. enfim, é o comandante Hamilton, daqui a pouco vou ligar para ele. Mas Aham. a parte musical era enorme, mas era muito boa, era muito bem produzida, o cenário era maravilhoso, a Band Era. me deu todas as condições de fazer. Só que eu tinha uma ideia que era diferente disso, era fazer pelo menos de meia hora a 1 hora de música e fazer notícia. Eu Uhum. fui ampliando a parte do noticiário, do Agora é com o Datena. Então, eram 3 horas, eram 2 horas de noticiário, uma, depois eu passei para duas, depois eu passei para três, e fui tirando um pouco de música. Esse horário, o que que a gente fazia? Antecipava as notícias do Fantástico e do Domingo Espetacular. Com esse horário, eu cheguei a dar 12 pontos, ficar um ponto no Faustão, bater de longe a Record, a 8 pontos de média nesse horário. Ou então era 4, 5 de média com o jornalismo. Eu passei a dizer para a Band: olha, vocês diminuam a parte de música e deixam o jornalismo, que o Domingo Espetacular e o Fantástico entram muito tarde. Para quem Uhum. está assistindo televisão e tem que acordar na segunda-feira. Se a gente fizer um jornalismo bem feito, investir no jornalismo, mas aí teve gente que achava que 5 pontos de média era ruim, que devia mexer. Tinha muita gente que não gostava de mim. Aliás, todo lugar que eu vou tem gente que não gosta de mim. Eu também não faço questão nenhuma de popularidade ou de ser campeão mundial de simpatia. Não faço nenhuma questão disso. Mas eu não gosto também de ser puxa-saco, de jeito nenhum. Uhum. Se Uhum. depender de eu baixar a cabeça com coisa que eu esteja certo, realmente eu não baixo. Quando eu tenho convicção daquilo que eu estou certo, muitas vezes eu acho que estou certo e estou errado, me desculpo por isso. Mas quando eu acho que estou certo, e cá entre nós, com tanto tempo que eu tenho de televisão, muita gente famosa já pediu conselho para mim em termos de programação. Então, eu devo Ó, conhecer um quem? pouquinho de televisão. Eu acho que aquele programa teria dado certo, mas eu não penso mais em fazer entretenimento, não. Não Eu quer acho que eu mais. tive as oportunidades que eu tive. Fiz o Uhum. Coração do Brasil, que foi um sucesso da Quero Band falar desse programa, durante muito porque tempo. eu acho que foi o programa mais delicioso, talvez olhando essa biografia que você tem Foi. apresentado, que deve ter dado muito prazer para você de ter feito esse programa, né? E durou Mas era muito uma tempo, loucura, cara. cara. Como é Era que uma era loucura. conciliar Brasil Urgente com No Coração do Brasil? Como é que você Bom, fazia para dar conta? Você fez o fone? eu era bem mais novo. Pra você ter uma ideia da loucura que era, Thiago, a gente saía daqui na sexta-feira, eu, a Hum, Miloca, que era cunhada do meu irmão Sócrates, que infelizmente já nos deixou, sim. e uma equipe, né? O Nelsinho, e uma equipe que não era muito grande, 2 telegrafistas. Para a época até que tinha uma estrutura legal. Mas eu saía daqui na sexta-feira à noite, quando acabava o Brasil Gente, e voltava na segunda com pelo menos 4 programas gravados. Era uma loucura. Ah, Você ia para um determinado estado e gravava 4 programas, e todos eles de 1 hora, hein? São pois quatro é. horas de programa. Normalmente a gente gravava no sábado e no domingo a gente se divertia. E como a gente fazia isso, não sei, mas Não sabe. fazia. Sabe por quê? Eu Ah, tenho uma coisa legal que é a velocidade do rádio. uhum. Dificilmente eu erro em gravação. Eu faço plano sequência razoavelmente bem feito e não tinha erro. Então eu gravava como se fosse ao vivo e era muito fácil. A equipe com ótimos profissionais, a Miloca foi uma moça muito talentosa, magnífica companheira, infelizmente já nos deixou.
Mas era uma loucura, a gente voltava com 4 programas. Nós fomos uma vez em Fernando de Noronha e pegamos um pássaro lá, que, segundo diz, é muito raro de se avistar. Aí me ligou o Chico José, que foi um dos maiores repórteres que eu conheci. Não sei se foi o Chico José. Foi o Chico que me ligou? Acho que foi o Chico. Estava em dúvida se era outro cara, se era o Bial ou o Chico. Acho que foi o Hum. Chico. Chico me ligou e falou assim, cara, como é que você conseguiu gravar aquele passarinho? Eu fiquei 6 meses para gravar aquele Nossa. passarinho em Noronha. Foi o Chico, porque ele era de Pernambuco e ia sempre para tentar gravar o passarinho. Falei, Chico, acho que é porque eu bebi pra caramba e consegui ver aquele passarinho. É que a gente gravava com muita rapidez e tinha muita dose de sorte também, né? Mas tinha Você não estrutura. descansava, então? Era de domingo a domingo você trabalhava? Não, 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 não parava. Descansava praticamente no domingo, depois das gravações. E eram papos maravilhosos, em locais paradisíacos. Até alguém escreveu: Poxa, o Datena está diferente nesse programa. Ah, É claro, né? diferente no Brasil, gente. Pô. Aí eu até respondi, falei Se assim: você quer, comparar. vou bater no golfinho, chutar a baleia que eu estou vendo aqui? Porque foram programas memoráveis, foram Sim. coisas assim. A gente ficava pertinho de Baleia Jubarte, em Abrolhos. Eu mergulhei umas 2 ou 3 vezes. A única coisa que atrapalhava era a minha imagem, porque eu estava pesando quase 150 quilos. Então tinha lá A gente estava tomando uma cervejinha no final de uma gravação, Uhum. em Natal. Aí eu falei para a Miloca, falei, ô Miloca, será que nós bebemos demais ou será que botaram alguma coisa dessa bebida? Já tinha acabado a gravação. Eu nunca trabalhei chumbado, nunca bebi para trabalhar. Eu era um Aham. moleque que eu bebia muito, mas nunca trabalhava antes de trabalho, nem antes, nem durante, e só depois, quando tinha passado o trabalho. Nunca trabalhei sob efeito de álcool, me fazia muito mal, me atrapalhava muito. Eu tentei Uhum. um dia fazer um jogo assim, porque faltou um locutor, me chamaram no domingo em casa para fazer, Meu foi Deus. um desastre, né, como radialista. Então, nunca bebi para trabalhar. Mas depois do trabalho, a gente estava tomando uma cervejinha na praia assim. Eu falei, ô Biloca, será que eu estou enganado? Eu estou vendo camelo aqui, pô. Isso era em Natal. Eu falei assim, como camelo? Você está louco? Eu falei, esse cara deve ter botado alguma coisa na bebida aqui. Perguntando para o cara, não. Eu falei, cara, estou vendo camelo. Ele falou, não, mas é camelo, sim. Eu falei, pô, e tinham 6 camelos. Na verdade, acho que era dromedário. Né? Ah, Aí depende de quantas corcovas, né? tava lá o dromedário e tal. Falei, mas que raio de cabelo tá fazendo aqui na praia? O cara falou, não, é um suíço que veio para cá. Ele tinha recém criado esse suíço, aquele passeio de cabelo dromedário, sei lá que bicho era. Era parecido com cabelo, lá nas dunas de Natal. Aham. E eu fui subir no cabelo, putz, o cabelo quase morreu, coitado. Eu pesava 150 quilos, o cabelo começou a passar mal o cabelo. Aí tinha paisagens paradisíacas, né? Um Pois Abrolhos. é. Abrolhos é um dos pontos mais bonitos que a gente conhece do litoral do Brasil. É perto de Cabralha, onde Cabral chegou lá no Monte Pascoal, perto do Monte Pascoal. Fica a 70 quilômetros da costa baiana, na direção de Cabralha, que é onde tem o Monte Pascoal, onde Cabral chegou para descobrir o Brasil. Cabral, aliás, é uma cidade histórica, que pouca gente conhece, mas é uma Uhum. cidade histórica. E fica a 70 quilômetros ali. Fomos de helicóptero até Abrolhos, tá? E depois voltamos de barco. Então, nós vimos baleia, jubarte pra caramba. E eram coisas incríveis, coisas que Pois é. essas equipes de National Geographic, que ficam meses para gravar um programa, no Araguaia, por exemplo, a gente pegando os botos cercando peixes para fazer pesca, os caras montavam paliçadas no meio do Rio Araguaia, demorava 6, 7 meses para pegar uma cena que a gente pegava por sorte e por competência dos profissionais que havia ali também, que se inteiravam com as pessoas do local, onde eram os locais para a gente fazer esses avistamentos, e Uhum. foram cenas memoráveis. A única coisa que atrapalhava, cara, é que, de Hum. repente, tinha lá aquela paisagem bonita, entrava o Datenão, Ah, com que essas isso, camisas Datena? Lacoste Para. aqui, com 150 quilos, e Nada. atrapalhava completamente a imagem. Mas era um programa legal. Era Foi um um programa programa legal. bacana que eu tenho. Nós gravamos mais ou menos uns 50 programas. Pois Foram é. 2 temporadas, 2 ou mais.
Foram Foi mais mais, porque temporadas. foi de 2006 a 2009, foi mais. Eu não lembro a época, eu sou muito ruim de Foi. data. Tem alguns Mas programas aqui no YouTube foram disponíveis, 3 para quem tá anos. curioso. Tem. Tem alguns Ah, o bem YouTube legal. tem coisas fantásticas, né? Tem tudo. Tem Mas, a ô época que eu Datena, era repórter esportivo, que, aliás, tem grande também. parte da minha carreira foi como repórter esportivo. A maior Mas- parte da minha carreira, não sei se pela idade, bom, mas ainda assim foi. Eu comecei muito cedo. Então, Aham. grande parte da minha carreira foi como repórter esportivo de rádio, depois locutor de rádio aí em Ribeirão Preto e depois em televisão. Eu comecei a fazer televisão na Globo, pelas mãos do Oliveira Sim, Andrade, sim. foi um grande locutor, aí na EPTV. E aí o Boni me trouxe aqui para São Paulo para fazer o Globo Esporte, que na época era apresentado pelo Osmar Santos. Então éramos eu, Cabrini, tinha um time grande, Gilson Ribeiro, e o Canuto fazia do Nordeste. Eu fazia Hum, umas matérias legais aí em Ribeirão Preto, fazia. Tá principalmente com o disponível no Peu YouTube no também. Botafogo. É, eu fazia com o Peu e o Canuto. Peu foi um jogador que jogou no Botafogo de Ribeirão, aliás, onde eu joguei também, muito mal, mas joguei. Tem até foto Ixi, tem minha. tanto bagre jogando, Datena. Hoje eu acho que Foi seria profissional com uma Olha, mão, com o pé nas hoje eu costas. seria um back butinudo. Não seria bom de bola, mas seria um back butinudo. Ah, Joguei durante boa parte da minha uhum. vida aí no Botafogo de Ribeirão com Pois o é. Jorginho, o Zé Aham. Bernardes. O Zé Bernardes, que é um grande médico hoje aí, o Jorginho, um grande engenheiro. Mas havia grandes craques, Maurício, tinha gente boa pra cadado, grandes jogadores. E dentre eles o Sócrates, que era uma categoria acima da minha, Uhum. e que por causa dele acho que eu jogava no time que ele era meu irmão. Entendeu? Mas os É. meninos também eram muito bons de bola e superavam a minha qualidade técnica absolutamente questionável. Mas eu estou lá de zagueirão, joguei Come Fogo e tal, contra o Então, meu não. comercial, que me doía o Meu coração, mas a também. gente sempre ganhava. A gente sempre ganhava do comercial. E me doía o Coitado do coração. comercial. Lá no fundo me doía o coração. Mas, enfim, a maior parte da minha carreira esportiva foi aí em Ribeirão como locutor e como repórter de rádio. Um bom repórter e Sim, um ótimo repórter. péssimo locutor. Era muito ruim como É, você narrador se de acha rádio, péssimo mas é bom. locutor? Como locutor era ruim, era ruim. Depois em televisão, depois de muito tempo do Luciano e do Silvio Luiz me ensinando, eu aprendi um pouquinho, aí fiquei menos ruim. Mas nunca fui um locutor tipo classe A, como locutor de Aham, televisão, mas quebrava um galho. Até pouco tempo eu quebrava um galho, porque eu era o quinto narrador de 5 narradores que havia na Band. aham. Então, tudo que os narradores não queriam fazer, eu era obrigado a fazer. Eu fazia tênis, fazia Nossa. corrida de moto de madrugada, de moto velocidade de madrugada, fazia futebol americano com o Silvio Lancelotti, também de madrugada. Basquete, eu acho que com o Luciano, eu fui um dos primeiros locutores a fazer NBA. E pegava grandes jogos, que quando o Luciano não podia ir, e isso era a maioria do tempo, porque o Luciano era um cara muito atarefado e tinha outros jogos para fazer, e era tudo jogo de madrugada. Eu saía de Ribeirão, pegava um busão à tarde, tipo 6 horas da tarde, quando não era Campeonato Brasileiro, quando era Uhum. NBA. Pegava um busão à tarde, depois pegava um busão no meio do caminho na Ponte do Piqueri, ia até a Band de busão, e na época Bandeirantes, e aí fazia jogos da NBA, começavam entre meia-noite, 1 hora, e terminavam 3 horas da manhã, ia para a rodoviária, no terminal do Tietê, só tinha ônibus às 6 da manhã, eu chegava antes, tinha que dormir na rodoviária. Imagina hoje você dormir na rodoviária. E era Nossa. rodoviária. Não era nem terminal Tietê. No começo era a rodoviária velha, em frente à Estação da Luz. Era uma Aham. toda colorida. Hoje você dormir na rodoviária, você acorda pelado, que o cara te rouba. Ou E, nem se acorda. possível, não acorda. Às vezes não acorda, porque pode Não morrer. acorda. Mas eu É. dormia na rodoviária, quando fazia frio, me cobria lá com os casacões, pegava o cometão rápido, tipo 6 horas da manhã, meio-dia eu estava em Ribeirão e ia correr, fazer exercício, que na época eu corria muito. Eu não tinha Uhum. carro, eu ia trabalhar correndo, e muitas vezes na Putz. UNAEP, onde eu estudava Oh! e fazia a Rádio Renascença. Então eu Aham, ia sei. de casa, que ficava perto do Hospital São Lucas, até a UNAEP, por incrível que pareça, as pessoas que veem o meu corpinho hoje
não acredito, mas eu ia correndo, Eu subia acredito. com o Stabile Romano correndo, que era duro de Nossa, subir, cara. Continua duro, viu? e chegava não na época. Quando eu não corria, eu conseguia pegar uma carona, eu Ah, fazia faculdade durante o dia, então tinha que chegar por volta de 10h30, 11 horas lá na faculdade, e a rádio era 6 horas da tarde. Fazia meio-dia também, quando dava uma folgazinha lá na UNAERP, fazia rádio, eu tinha que fazer às 6. Eu chegava a ah. correr de 3 a 4 horas por dia naquela pista que tinha lá na UNAERP. Tá Não louco. sei se tem hoje. Tem. E por isso eu era magrelo pra caramba, eu pesava 63 quilos. Era muito magro, Nossa. sempre fui um cara Quanto você tem de relativamente altura, alto. Datena? Tenho 1,83 m. 63 quilos você pesava? Pesava, Caramba. era muito magro, era magro Muito pra magro. caramba. Eu É. fui até modelo aí em Ribeirão, pô. Eu Cara, desfilava para o Edson Bagazan. Edson, não, não era Edson, era. Pô, me esqueci o nome do rapaz, um cara tão legal, cara. Mas ele vai ah, me perdoar por causa do tempo. A aham. idade cobra sua conta para todo mundo. Deixa eu lembrar, era um amigo, esqueci o nome, Não, mas não era faz um. mal. Décio Bagazan. Era Décio Ah, Bagazan. Era uma loja conhecida pra caramba. E eu era uhum. um dos modelos do Décio Bagazan. Brincadeira, desfile. Fazia desfile das Fazia cidades bem? aí, São Simão e tal. Eu Ah, fazia desfile, cara. Que é uma loucura. que loucura, cara. Ah, esse lado do É, Datena muitos não conheciam, ó. é, Ó, fez é, muita coisa. E muita como é que eram os coisa. bastidores da Não, moda, mas hein, também, Datena? pô, com 68 anos de idade, vou fazer agora 19 de maio, como já falei, já deu para fazer muita coisa mesmo. São quase 100 Porra. anos, cara. Não, Quase um calma. centenário. Espero que Não você é chegue pouca lá. coisa. Espero que você chegue lá. Mas futebol é algo que você sente falta de fazer na Não, televisão, eu Datena? espero não chegar aos 60, não. Eu não desejo isso para ninguém. Eu não Que quero chegar isso. a 100, a 100. Não quer chegar ao 100? Eu não esperava chegar a 50. Não, a 100 Não. com certeza eu não chego. Mas eu vou levando. Eu vivo cada dia, como o Simeone diz, o técnico Ah, do do Atlético de Atlético, Madrid. a cada partido se ganha um campeonato. Tá? Ele É. não ganha faz tempo, mas ganhou já no Barcelona e jogando no estado do Barcelona. Foi uma derrota que me doeu muito, porque eu torci demais para o Barcelona, eu ainda torço para o Aham. Barcelona. Mas eu vou vivendo cada dia. É a filosofia do Simeone. E não reclamo, porque já vivi bem e Deus já me deu oportunidade de escapar de cada uma que Oh, se muita não. gente não teve essa oportunidade. Sou muito grato a Deus por tudo. Ô, Datena, mas futebol, você tem saudade de fazer isso na televisão? Teve oportunidade de fazer isso no Não, SBT ou não? não, não, Te não. chamaram para alguma coisa? Não, eu faço do SBT o pós-jogo. Ontem eu O fiz, pós-jogo aliás, sim, é. faço com frequência com o Thiago e com o Pato, né? Aí até a Uhum, molecada comenta, eu jamais imaginei ver o Datena com o Thiago. É diferente. uhum. É o Thiago comigo, que eu fiz 35 anos de transmissões, mais do que isso. Mais do que isso. De rádio e televisão tem mais do que isso. É a maior parte da minha vida. E eu até expliquei para o Thiago e para o Pato que eu entendi um pouco de futebol, porque eu tinha verdadeiras aulas de futebol. Porque eu já fiz jogo com Pelé de comentarista, com Rivelino, com Sócrates, com Zico, isso que eu lembre, com Uhum. Neto, com Mário Sérgio, além do Juarez Soares e outros grandes Só comentaristas. fera, só fera. Mas craques de futebol, Carlos Alberto, a maioria dos grandes jogadores de futebol, e os mais recentes, né? Os mais recentes. Mauro Silva, Edmundo, na Copa do Brasil, disputada aqui no Brasil. Edmundo, quando eu anunciei o Edmundo, eu até fiquei emocionado, porque eu adorava o Edmundo. Ele Uhum. estava no Rio, eu aqui, e fazendo um jogo lá no Rio. Eu fazendo o off-tube, e ele lá no Rio de Janeiro. Era um jogo, não sei se era não era do Brasil. Era Espanha, não sei que time que era. Pela Band Hum. aberta, que eu fiz a Band. Eu fiz o Band Esportes da Copa do Brasil, na Copa disputada no Brasil, que a Alemanha ganhou. 2014. Aham. Fiz os principais jogos, os Jogos do Brasil, no Band Esportes, e na TV Sim, aberta sim. fazia o TEL. Mas eu fazia grandes jogos também de Argentina, de Portugal, de Alemanha, na TV aberta. Eu fui fazer com o Edmundo começou a chorar. Aí eu falei, Por quê? cara, está na hora de eu parar, porque o cara está chorando. O Edmundo falou assim, pô, que emoção trabalhar com você, Datenão. E olha,
E a Copa do Brasil já faz tempo, hein, cara? 11 anos Então, só. eu já devia ter parado lá atrás, mas o Edmundo me emocionou, porque o Edmundo é um cara muito sensível. Ele é um cara muito Uhum. bacana. As pessoas não conhecem o Edmundo. Ele começou a chorar porque estava fazendo uma partida comigo, eu fiquei emocionado, sinceramente. Mas acho que a minha cota já está cumprida também no esporte. Ô, Datena, a gente tá falando do entretenimento, mas você começou, a pulguinha do entretenimento talvez tenha começado a te picar ainda na Record, porque foi a Record que apostou em você no No Vermelho, que muita gente também não Putz, lembra desse programa que sabe você quanto dava de fazia. média o No Vermelho, na época, no Ah, domingo? Em cima de Faustão, desses pois caras aí. é, horário dificílimo. Dava 6 pontos de média com 8 de pico. É absurdo. 6 pontos de média com 8 de pico. Com a E concorrência às que vezes tinha. quebrava os equipamentos, tinha lá provas aí, e o cara ia correr, caía. Eu falei, ó, nós vamos matar os caras aí, tem que tomar cuidado com a produção, mas dava uma audiência que era considerada, hoje seria gênio. Você dando É, essa não. audiência de 6 pontos de média naquele horário, seria gênio, entendeu? Sim. Mas era uma audiência muito acima do limite. Até que assumiu um diretor-presidente da Record, que eu nunca mais vi falar dele. E Quem? depois, até que mais ou menos que fiz as pazes com o cara, não é Hum. o Gonçalves, que o Gonçalves é um cara muito amigo meu, Uhum. mas foi um cara que assumiu e falou assim: olha, a partir de hoje você não faz mais esse programa de domingo, porque você não pode fazer 2 programas ao mesmo tempo. Eu chegava a Hum. terminar o Brasil Gente e fazer jogos de futebol que a Record fazia em parceria com aquela equipe do Lucianinho Calegares, Uhum. que foi para a Record na época. Fiz grandes jogos. Eu pegava avião, ia, por exemplo, um Maracanã, depois do Brasil Gente, narrar jogo de São Paulo e Flamengo, e daí por diante. Aí o cara chegou para mim: você não pode fazer mais que uma coisa aqui, porque a Record é uma emissora grande. Eu falei: não vou citar quem era o cara, mas eu falei: mas Tá. o seu amigo aí faz 3 programas aqui. Ele falou assim: mas você disse bem, ele é meu amigo, você não é. 3 meses Não. depois, eu mandei ele andar, tomei aquela multa de 10 milhões de dólares, que eu acabei pagando, hoje seria 60 milhões de reais, É. e ficando, me levaram carro, casa, mas eu paguei a dívida. Eu me lembro que um cara chegou, um cara importante da Band chegou, ele vai lembrar, chegou para mim e falou assim: não paga essa dívida, cara. Pô, ninguém paga dívida no Brasil, ninguém vai preso por causa de dívida. Eu falei: é? E que eu vou dizer na televisão? Eu fico defendendo princípios morais, não vou pagar a dívida. Paguei uma em cima da outra, perdi carro, casa, apartamento, Isso foi em perdi 2011, né, que você tá quase falando. tudo que eu tinha. Acho que foi. Não gosto muito de 2011. lembrar disso, mas eu não ligo muito para a grana, não. Consegui me recuperar e para viver, eu e a minha mulher, para vivemos, nós dois, eu tenho para viver e, se possível, ajudar as pessoas do jeito que eu ajudo, principalmente as pessoas da minha família, que já não estão precisando mais, porque todos eles têm as suas carreiras, são brilhantes naquilo que fazem, e claro que os filhos fazendo sucesso é muito mais importante do que a gente fazer. Sem dúvida. Ô, Datena, hoje no SBT a gente vê você um pouco mais solto, talvez, variando um pouco mais os cenários, menos preso ao estúdio. Você circula, vai para a redação, conversa ali com os profissionais, essa coisa toda. Por que você parece que está mais solto agora, menos preso, se é que a gente pode dizer assim? O que mudou que agora você está Primeiro que a mais gente tem igual arroz que, de vó? primeiro que a gente tem que criar conteúdo. Aham. Você tem que se adaptar. São 3 horas e meia de programa. Aí, de repente, eu recebi a notícia de que, olha, você vai mudar de estúdio. Falei: tá bom. Onde é que é? Na redação. Eu nunca tive uma experiência muito boa de fazer programa na redação, porque eu Hum. sempre ficava num estúdiozinho pequeno lá na Record e dava certo, com o Cidade Alerta. E eu tenho meio que aversão a muita gente assim em volta, por causa da época do futebol. Eu Uhum. fiquei, como já disse, quase 40 anos como repórter de campo e sofri todo tipo de agressão física e moral, porque quando você chegava no estádio, eu ia no estádio do Corinthians, o cara achava que eu era palmeirense. Ia no estádio do Nossa. Palmeiras, o cara achava que eu era corintiano. Ia para o Rio de Janeiro, os caras, aí, paulista, todo lugar que eu, Rio Grande do Sul, a mesma coisa. Que a Bandeirantes era a grande emissora que transmitia futebol. A Globo tinha uma grande audiência, mas eu me lembro que um jogo aí em Ribeirão, Brasil e Polônia, Hum. eu e o Eli Coimbra de repórteres, o locutor, claro, era o Luciano do Vale, e o comentarista o Juarez. Era Brasil e Polônia.
O Neto, inclusive, entrou no segundo tempo desse jogo, aí no estádio de Santa Cruz, onde eu já tinha desfilado a minha capacidade técnica questionável durante muito tempo, logo no princípio do estádio de Santa Cruz, que nem é do tamanho que é hoje, tinha uma parte só da arquibancada. Mas nós começamos, a Globo dava 70 pontos com as Nossa. novelas. E a gente estava com Esquece. um. A gente estava com um. Nós passamos a Globo com o Galvão Bueno narrando o mesmo jogo, passamos a Globo e passamos por pouco, mas passamos a Globo e entregamos com 26 pontos. Entregamos não, quem entregou foi o Luciano, que era um fenômeno. Mas era assim. Chegamos a uma final de campeonato, São Paulo e Corinthians, que o Tupanzinho fez gol, o Neto também fez num desses jogos, e o Neto saiu até ver gritar no meu microfone. A Globo resolveu não botar o jogo no ar. Lá tinha direito, mas não botou o jogo no ar e botou o Faustão. Nós demos, acho que 53 ou 54 pontos de audiência. Foi uma audiência, se não foi a maior, uma das maiores que a Band já teve até hoje. Entendeu? Então, foram momentos assim fantásticos de futebol, mas já passou. Eu acho que fica como história e para mim já está tudo bem resolvido. Como eu disse, então você tem que se adaptar ao ambiente, né? Aí vai para um cenário. Na Band, fica muito difícil fazer na redação, porque eles estavam fechando o jornal da Band. E aí atrapalhava, porque eu gritava muito na redação, eu sou meio surdo, sempre fui muito surdo, por causa do fone de ouvido. Desde menino eu uso o fone de ouvido, então eu falo muito alto. E naquela época eu era mais parafatoso, xingava mais, gritava mais, tanto dentro como fora do ar, porque fora do ar você tem que arrumar a casa. Oh, pega aquilo ali. Olha, eu ficava com todas as emissoras colocadas, todas. Eu botava monitor de todas as emissoras e mais o Ibope. Acompanhava o Nossa. Ibope, pegava a Globo, a Record, Bandeirantes, todas as emissoras que estavam no ar, eu tinha ali, ou quando estava na Record, ou quando estava na Bandeirantes. E tirei, depois que estão em enlouquecer, mas fiquei durante muito tempo fazendo programa assim. Eu sabia do momento em que a emissora entrava no break, sabia no momento em que o cara estava fazendo determinada matéria, cobrava dos caras, mandava helicóptero. E quando eu estava prestes a enlouquecer, eu tirei aquilo ali. Mas era uma loucura que você tinha que gritar. É como um jogo de futebol. Você está jogando, ô, cara, pega lá, ô, dá a bola para mim, pô, você passou a bola errada e tal. Então é uma loucura a produção de um programa desse. O cara não tem a mínima ideia do que você está fazendo. O cara acha que você está só apresentando. Não, não é que você está só apresentando, você tem que prestar atenção em dezenas de repórteres, em tudo que está acontecendo, tem que ligar para bombeiro, eu faço isso até hoje. Ligo para bombeiro, ligo para polícia. Várias vezes eu pego entrevistado com o telefone aqui, com o telefone celular. Então eu ajudo muito na produção. Como as pessoas me conhecem, me atendem com mais facilidade. Quando eu fui fazer esse programa na Band, ficava complicado para as pessoas, com razão. Tá fechando um jornal com um penteiro gritando pra caramba ali. Atrapalhava mesmo. Agora, lá no SBT, é um aquário. Eu não sei se vai continuar durante muito tempo ali. Talvez volte para o estúdio, não sei. Não tenho ideia. O SBT News deve estar pintando aí já já. E pode ser que fique ali. Então, mas quando me botaram ali, eu falei, cara, isso aqui é uma solução para conteúdo de 3 horas e meia. Porque ninguém tem conteúdo para 3 horas e meia de É programa. difícil. Não tem. E tem locutor que gosta de ficar comentando, falando. Eu não gosto. Eu gosto de apresentar mais matéria, mais helicóptero. Eu giro mais helicóptero. Tem cara que gosta de ficar demonstrando que tem conhecimento. Tem cara que gosta de ficar aparecendo na televisão. Tem programa que eu não apareço. Quando tem cobertura de enchente, eu fico 3 horas fora do ar, deixo só o Hamilton fazendo as imagens, que eu ainda acho que a imagem, a notícia, é mais importante que o cara que está ali. Mas então, para criar conteúdo para 3 horas e meia de programa, falei, cara, é uma solução eu mostrar esses caras que de verdade fazem um programa. São os editores, são os caras que estão na redação, mostrar a mecânica da televisão. E quanta gente tem ali, o bobão aqui ficar apresentando o programa e levando os méritos do programa, ou então levando ferro, que eu levo mais ferro por apresentar o programa, crítica, do que Você leva mérito. ferro? Mas De quem? não, críticas que Ah, acontecem aí todo dia,
que, aliás, eu acho que são válidas. Todo mundo tem a sua profissão e cada um tem direito de fazer o que quer, e tanto faz o telespectador como os analistas de televisão. Eu respeito, são meus colegas de profissão. Antigamente brigava muito com eles, hoje não, hoje eu respeito todos, e tanto faz a crítica positiva ou negativa, que ninguém gosta de crítica. O cara que fala que, eu aceito crítica construtiva, uma ova. Ninguém gosta de crítica, só gosta de elogio. O cara te ama quando você elogia, quando você critica, ele passa a te odiar. Ninguém gosta de ser criticado. Mas eu achei que seria uma solução e, ao mesmo tempo, mostrar mesmo a molecada que está fazendo o programa. Então fica legal. Eu vou para a redação, converso com a galera e tal, bato papo e, ao mesmo tempo, eu dou notícia. Você cria conteúdo ali. Antes da matéria estar pronta, porque às vezes demora para editar, porque a produção de um programa desse é pesadíssima e nem sempre você tem tantos profissionais como deveria ter. Você entendeu? Então, enquanto a matéria ficar pronta, você já dá a notícia, que a notícia é importante. E dá com quem? Com o editor que está fazendo a matéria. E já apresenta o conteúdo do SBT Brasil, cuja minha única função sempre foi, nas emissoras todas que eu trabalhei, foi alavancar o principal jornal da casa. Foi entregar bem para o principal jornal da casa. Eu reconheço isso, eu nunca fui protagonista. Eu acabei virando protagonista pela audiência que dava na Record, na Band, e em outros lugares que eu trabalhei, na Rede TV. Rede TV eu saí da Record, no outro dia estreiei dando 14 pontos de média. Foi uma loucura. O Amilcar, o pessoal todo comemorou. Então eu acabei virando protagonista porque tinha um Ibope muito alto. Mas eu nunca fui protagonista, eu sempre fui o cara que preparava a bola para a estrela meter para o gol. E eu continuo fazendo esse papel. E, aliás, com muita dignidade e respeito o César Filho, como respeitei o Nascimento, como respeitei o Boris Casoy, como respeitei grandes apresentadores da televisão brasileira. Mas você ainda é viciado em número de audiência, Datena? Você fica olhando minuto a minuto até hoje, recebendo informação no ponto? Não. De vez em quando as pessoas me passam a audiência, mas eu tenho pedido para não passar mais, porque eu acho que o minuto a minuto atrapalha a concepção do programa. Nem sempre condiz com a realidade. Não é porque eu questione hoje em dia a aferição, não questiono. É que São Paulo é uma cidade muito grande, é uma cidade-estado, cara. Tem 23 milhões de habitantes em São Paulo. Cabe aqui duas populações de Bruxelas, da Bélgica, que é a capital da Comunidade Europeia. Vários estados europeus e até sul-americanos cabem dentro do perímetro de São Paulo, que tem a metade do estado de São Paulo, demograficamente mais ocupado do Brasil, são 44 milhões, metade está aqui. Então, acho que é difícil você aferir audiência. Por exemplo, o Ibope não vai em lugares considerados perigosos. Pô, que local que não é considerado perigoso hoje em dia em São Paulo? Concorda comigo? Então, é uma aferição, a única que nós temos, que ela tem que ser levada em consideração, claro que tem que ser levada em consideração. Hoje eu respeito essa aferição, mas eu não acho que seja completamente fiel àquilo que está acontecendo, entendeu? Não é. Você acha que se tem mais audiência do que mostra? Eu acho que todo mundo tem mais audiência do que mostra. Eu acho que todo mundo tem. Mas isso é uma coisa que, com o tempo, também, quem faz a aferição vai se aperfeiçoando, cria novos mecanismos para você aferir a audiência com mais precisão. Eu não estou questionando em termos morais ou legais. Eu acho que só fica difícil para você dar realmente a audiência que está acontecendo naquele momento, entendeu? É claro que hoje, com mecanismos de inteligência artificial, projeções e tal, vai ficando cada vez mais próximo da realidade. Mas acho que a TV aberta tem mais audiência do que parece ter, porque eu sinto isso. Porque não mudou muito da época que eu trabalhava dando 18, 20 pontos para hoje. Quando eu saio na rua, o reconhecimento é quase que o mesmo. É difícil eu sair. Eu dificilmente saio de casa, mas quando saio, o reconhecimento é praticamente o mesmo. E você ficou receoso, vamos colocar assim, de concorrer com seu próprio filho na Band, ou você já enxerga isso com mais naturalidade? É de boa, vocês se falam? Ganhei de você, eu que ganhei. Tem isso, não? Não, o Joel eu trouxe para São Paulo. Foi eu quem trouxe o Joel para São Paulo. Quando ele saiu da Band lá de Goiânia, eu trouxe o Joel para São Paulo. E é claro, o Joel é meu filho, eu tenho o maior orgulho daquilo que ele faz. E faz muito bem, diga-se de passagem.
Quanto ao fato de concorrer comigo, faz parte do jogo, faz Uhum. parte. Quantas vezes a gente já viu isso? Tá? Agora, o que a gente tem visto é o LeBron jogando com o filho dele. Eu Pois já é. joguei com o meu durante muito tempo, mas era uma questão de sobrevivência. Ou eu aceitava o convite do SBT, ou não ia fazer mais jornalismo. Eu acho que tinha condição de fazer jornalismo e aceitei o convite do SBT. A Band queria que eu fizesse programa de entretenimento, eu não queria fazer mais. Tá? Uhum. Por questões que eu não sei, só a Band pode responder. Mas foi logo depois da política aí, em que eu parti para uma outra emissora, mas fazendo aquilo que eu gostaria de fazer, encerrar minha carreira fazendo jornalismo. Por via das dúvidas, a Band fez a jogada certa. Ela colocou o meu filho para apresentar o programa que eu apresentava com certo sucesso durante a vida inteira, e ele está fazendo o trabalho com dignidade e fazendo muito bem. Eu tenho outro filho que apresenta programa policial, Uhum. ele é brilhante também no que faz, é o Vicente lá em Goiás, ele vai estrear na Record News, agora acho que dia 20 ou 20 e pouco. Bom, já estreou, quando está saindo a Uhum. entrevista, já estreou. Provavelmente. O Vicente tem muita capacidade e está na Record News, uma emissora onde eu trabalhei durante muito tempo, que é a Rede Record de televisão. Então, tá tudo certo. Os meus filhos são todos eles, graças a Deus, muito melhores que o pai, tanto Que isso? pessoalmente quanto profissionalmente. São excepcionais. Eu digo, a maior alegria que eu tenho é ver a felicidade dos meus filhos e a capacidade que eles têm. Isso realmente me deixa Puxou emocionado. do Eu pai, puxou do amo pai. todos eles. O Eu fruto amo não cai todos longe da eles. árvore, não é verdade? É, é, espero. Não, eles são a evolução da espécie. O Darwin estava certo, eles são a evolução da espécie. Ô, Datena, a gente estava falando de muita concorrência ali no seu horário. Eu ia te perguntar, você mudaria o seu programa de horário para mais cedo, para fugir desse embate contra Não, dois não, não, programas do não. mesmo gênero, não? Não, não, eu nunca fui de correr de briga nenhuma. Não, mas é para ficar melhor Sinceramente, para você, né? bom, você é de Ribeirão, você sabe, aí a gente não foge de briga. Não, eu acho que quanto mais concorrência tem, você tem que concorrer. Eu só não acho que é correto que se mantenha tanta concorrência assim no horário, mas Uhum. enquanto tiver que concorrer, tudo bem. Agora, se eu poderia fazer um programa num outro horário, eu acho até que gostaria de fazer, Você mas gostaria? eu acho que enquanto tiver essa grade do SBT, isso é o Mauro Lissone quem deve resolver, não é comigo, Uhum. ele é que entende de grade, mas se eu gostaria de fazer um programa em outro horário, eu gostaria. Eu prefiro porque parece que é mais tranquilo. Acho que ainda aí eu poderia prolongar um pouquinho mais a minha carreira, levar talvez até o Hum. fim do ano, mas também no máximo, não quero passar muito disso. Mas é um horário mais alternativo, um outro Qual horário. seria esse horário Não sei, depende da grade, depende da disponibilidade da imprensa, da empresa? da grade do SBT, da empresa. Uhum. Eu não Uhum. quero tomar lugar de ninguém, quero deixar bem claro. Se for para tomar lugar de alguém, eu fico mesmo no lugar onde eu estou, entendeu? Eu nunca fiz isso, não gostaria de tomar o lugar de ninguém. Sinceramente, não quero tomar o lugar de ninguém. Mas se houver possibilidade de aproveitar-se de pessoas que estão fazendo um horário mais cedo e quiserem vir para o meu horário, nada contra. Eu estou perfeitamente aberto a negociações. Seria para mim mais tranquilo, porque não que não pegue tanta concorrência, mas acho que seria uma concorrência mais justa e menor. Uhum. Isso seria mesmo. Não em qualidade, mas em termos de horário. Aquele horário é um horário estratégico, que você não pode vacilar, porque senão você derruba a programação inteira na parte noturna. Uhum. E você daria uma enxugada também de programa, já que é uma maratona de 3 horas e meia? Porque eu já falei com o Gotino, ele fala que sai estafado do programa que ele faz Cidade Alerta, né? Imagino que você não deve ser muito diferente disso. Se o Gotino está estafado com a idade que ele tem, imagina eu com quase 70, Então, entendeu? Eu confesso que a idade está pesando, claro, que cada vez vai ficando mais difícil. Mas olha, até que eu tenho aguentado bem. Até que eu tenho uhum. aguentado bem. Eu sou um cara resistente. Eu sou um cara E que, é. pelos problemas que eu tive, eu não era nem para estar trabalhando mais, entendeu? Mas eu sou um Uhum. cara resistente, as pessoas até se surpreendem com o que eu faço.
Bom, depois que eu fiz o Sidney Magal no programa da Patrícia, eu sou capaz de fazer Nossa. tudo. Tá no YouTube também isso aí, hein? Já saiu, é? Já saiu? Já. Pois é. Tô lá imitando o Sidney Magal, que, aliás, está muito parecido comigo, o azar dele. Mas eu, quando eu era menino, eu parecia muito com o Sidney Magal. Eu era um cara bonitinho. Você Quando era eu tão era moleque, galanteador quanto cabelo ele? preto, era parecidíssimo com o Sidney Magal. Ele envelheceu parecendo comigo, o azar dele. Numa entrevista com ele, ele falou assim: ô Daterão, eu já me enchi o saco. Todo aeroporto que eu chego, o cara, ô Datena, me dá um autógrafo. Eu fico Nossa. puto da vida. Foi o que ele falou. Hum. Fisicamente, a gente está um pouco parecido. E ele emagreceu, também emagreceu, perdi uns 10 quilos, tomando remédio para emagrecer por causa do diabetes, porque eu não posso ficar muito gordão. Eu dei uma emagrecida boa. Olha aqui a camisa. Ó, Você tá dá uma pesando olhada. quantos quilos hoje? Ó, hã? Ó, não, tá folgada. Você tá pesando quantos quilos Eu hoje? perdi 10 quilos, mas por absoluta necessidade. Eu mexi em alguma Aham. coisa, eu espero que não esteja comprometendo a Não, imagem. não, não. Tá É ótimo, tá normal. ótimo. Então eu vou parar de Tá. mexer, porque senão eu tiro do ar. Eu estou vendo a minha cara aqui. Mas enfim, eu perdi acho que de 8 a 9 quilos já, Caramba. Qual que é a com receita? um mês e meio de tratamento, porque eu não posso ter sobrecarga muito grande de peso por causa do meu Hum. coração e por causa do diabetes. Então, é uma questão de necessidade. Agora, essa molecada que está tomando remédio para emagrecer Vixe. e não pode tomar sem prescrição médica é um perigo desgraçado, é perigosíssimo. Porque, é claro, tem os seus efeitos, como todo remédio tem efeitos colaterais. Só quem precisa mesmo é que deve tomar. Sem dúvida alguma. Datena, quero te agradecer imensamente pela entrevista concedida. Sei que a sua agenda é apertadíssima, tentou encaixar a gente aqui. Te agradeço demais pelo seu tempo. Valorizo demais você ter topado dessa entrevista nesse especial de 20 anos aqui do site e desejar ainda mais sucesso, que você não se aposente. Pode ser que diminua a carga horária de trabalho, porque a gente também precisa descansar, mas faço voto que você continue combativo e no ar na televisão. Ô, Tiago, um dos prêmios que eu mais valorizei na minha vida foi o que eu ganhei do Na Telinha agora, né? Acho que foi um ano retrasado, Uhum. com o melhor programa do horário por votação da internet, Da onde eu internet, achei que ia votação levar uma popular. goleada Que da internet. isso. Pelo contrário, a gente acabou ganhando o prêmio. Eu fiquei muito envaidecido. Ele está aqui na minha casa, na sala de casa, lá embaixo, Olha, com o maior orgulho. Depois eu te mando uma cena de corte aí, que do legal. prêmio que está ali na minha sala. É um dos poucos prêmios que eu tenho ali embaixo. Eu tenho um dos Herzog que eu ganhei na TV Globo. Eu ganhei 2 Uhum. prêmios Herzog na TV Globo, uma série de outros prêmios. O que me envaidece são os títulos de cidadão paulistano, que eu sou cidadão paulistano, título otorgado pela Câmara de São Paulo. Sou cidadão emérito de Ribeirão Preto e ganhei vários prêmios, que a minha carreira é muito longa. Muitos deles eu Sim. não mereci, mas esse da telinha eu comemorei pra caramba da telinha, porque já com uma idade avançada, você começa a valorizar quem te valoriza. Então, muito obrigado ao site. É um site Que isso. maravilhoso, é da minha terra. E entre esses meninos novos aí, que nós temos em cobertura de televisão, você sempre foi um cara que eu sempre acompanhei e sempre achei que tem muito talento, sabe? Você é um cara de muito talento. Eu valorizo muito os críticos de televisão, desde os mais novos até os mais antigos, como o Daniel, como o meu irmão Flávio Rico, o Daniel Uhum. Castro, e os mais antigos, que tem aí o Chico Barney, e tem uma geração nova, que eu não sei muito o nome, tem um menino muito bom no UOL também. Enfim, e tem a Fabiola, pessoas fantásticas. A Sônia Abrão, que faz mais ou menos o trabalho que vocês fazem Verdade. na TV aberta. Eu sempre valorizei demais o trabalho de vocês e acho que vocês fazem com muita dignidade. Ah, mas tem muita gente que mete o pau em você. Fazer o quê, né? Jesus Cristo, que foi filho de Deus, pregaram na cruz, por que nós, que somos imperfeitos, não vamos ser criticados? Hoje em dia eu aceito muito bem a crítica, seja ela positiva ou negativa. Não que eu não dê importância à crítica, mas tem me ajudado a corrigir alguns rumbos, porque eu sou um apresentador mesmo, fora de época, né? A minha época acho que já passou. Então, a linguagem é diferente e você precisa ter algum talento para sobreviver a essa mudança que a sociedade passou. É difícil, é complicado, às vezes você escorrega,
mas não por incapacidade, não por maldade. Escorrega mesmo porque você é de uma outra época. É como se Uhum. fosse um de volta ao futuro. Tá? E com o tempo também, a memória vai ficando mais difícil, com o tempo, a dificuldade de apresentar um programa tão longo, e às vezes você comete erros, dos quais eu me desculpo com todos vocês que me assistem, me desculpo com vocês críticos, mas errar absolutamente é humano e, graças a Deus, disso ninguém pode me acusar. Eu sou um ser humano na acepção real dos termos, com os seus defeitos e suas virtudes. Eu acho que mais com defeitos do que virtudes, mas Que eu isso, devo não, ter Datena. alguma coisa boa, porque lá se vão 53 anos de carreira. Tá Você bom? já ficou puto com alguma crítica, não? Com alguma específica? Você Ah, já ficou fiquei puto com alguma? bravo pra caramba, mas nem Já? lembro mais. É, Graças a Deus não lembro mais. Eu não que guardo bom. mágoa. Eu tenho, dentro daquele livrinho do Maquiavel, que eu não sigo, que acho muito maquiavélico, é Aham. redundância, mas eu não sigo ideias que são pragmáticas, né? Pragmatismo é coisa muito próxima do ódio que eu combato com essa polarização que há no Brasil. Eu acho que maldade nunca. Mas dentro dessa forma pragmática de ver a coisa, tudo é válido. Está escrito na Bíblia. Só Deus é perfeito. Todos nós temos as nossas Sim. imperfeições. Datena, muito obrigado. Quem acompanhou o bate-papo aqui até agora, dê o seu feedback, deixe seu like e a Ó, matéria já está disponível eu também no acabei de site na ler telinha. aqui uma coisa Ah, mais ou menos parecida com o que eu estou falando com você. opa, ao vivaço? Acabei de Vamos ler ver. aqui. Ah, isso aqui vai bombar porque vão dizer que eu sou comunista, porque Ai, meu o Deus. cara O que que o Datena fez? é o Tolstói, que foi um dos maiores escritores de todos os tempos. Ó. Tolstói é um escritor russo, foi um dos Aham. maiores escritores de todos os tempos. É um livrinho que eu recomendo para você, que é fininho. Olha aqui, é Ah, desse tamaninho aqui, e chama-se De Quanta Terra Precisa um Homem. Conta a história de um camponês que queria comprar cada vez mais terras. E quando ele aham. chegou, eu não vou contar o final do livro, mas o final do livro é mais ou menos o seguinte: toda a terra que o homem precisa, e ele descobre de uma maneira muito ruim, leia o livro que você vai ver, que é muito bacana, que o Vou homem só procurar. precisa de 7 palmos, que é exatamente onde ele vai ser enterrado. Excelente, ó, excelente. Que final digno que o Datena proporcionou aqui, ó. Sigam a dica, eu já vou na internet buscar o meu exemplar. E é verdade, depois eu vou te mandar a foto provando que é verdade. Datena, obrigado. Quem acompanhou aqui, repito, deixe seu like, deixe seu joinha e veja também a matéria completa no site. Um grande abraço a todos, então, até a próxima.